Em 1985, algo começou a acontecer em um lago no Texas que ninguém conseguiu explicar. Não foi um crime isolado. Não foi um acidente único. Foi um padrão. O Lago Lady Bird, um local frequentado por moradores, corredores, estudantes e pessoas comuns, passou a ser associado a mortes silenciosas, sem testemunhas, sem luta, sem respostas claras. No início, ninguém ligou os pontos. Uma pessoa encontrada na água poderia ser apenas um afogamento. Duas, uma coincidência. Mas quando os casos continuaram surgindo, algo começou a parecer errado. Corpos de homens jovens, boa condição física, sem histórico de depressão, sem sinais claros de violência, todos encontrados no mesmo lago, alguns dias depois do desaparecimento, outros semanas depois, sempre no mesmo local, sempre à noite, sempre sem explicação. O Lago Lady Bird não era um lugar perigoso, não havia correntes fortes, não havia registros frequentes de acidentes, não havia histórico de violência extrema na região. Mesmo assim, os corpos continuavam aparecendo. As autoridades classificaram os casos como afogamentos acidentais, consumo de álcool, quedas, desorientação noturna. Explicações simples. Mas para quem acompanhava os casos de perto, nada parecia simples. Nenhuma das vítimas teve sinais de luta. Nenhuma apresentou ferimentos compatíveis com uma queda violenta. Algumas sequer tinham água nos pulmões em quantidade suficiente para um afogamento comum. E ainda assim, o veredito era sempre o mesmo: afogamento. Com o passar dos anos, os moradores começaram a evitar o lago à noite. Corredores mudaram seus trajetos. Estudantes deixaram de atravessar a região após escurecer. Relatos estranhos começaram a surgir. Sensação de estar sendo observado. Passos atrás de pessoas caminhando sozinhas. Silêncios desconfortáveis, seguidos por um medo difícil de explicar. Nada concreto. Nada que pudesse ser provado. Apenas sensações. Em alguns casos, as vítimas desapareceram após sair de bares próximos. Em outros, simplesmente não chegaram em casa. Nenhuma câmera registrou quedas. Nenhuma gravação mostrou brigas. Nenhuma testemunha viu algo fora do comum. Era como se o lago simplesmente escolhesse quem levar. Com o tempo, o número de mortes aumentou. Os casos começaram a se espalhar para além de Austin. Investigadores independentes passaram a questionar as conclusões oficiais. Por que sempre homens jovens? Por que sempre em boas condições físicas? Por que sempre naquele mesmo lago? Nenhuma resposta convincente surgiu. Algumas teorias começaram a circular. A primeira, e mais aceita oficialmente, era simples: afogamentos acidentais. Álcool, escuridão, desequilíbrio. Mas essa teoria não explicava tudo. Outra teoria falava em um possível serial killer. Alguém que atacava silenciosamente, empurrando as vítimas na água sem deixar vestígios. Mas nenhum suspeito foi identificado. Nenhum padrão físico foi encontrado. Nenhuma prova concreta apareceu. Havia também quem acreditasse em algo ainda mais estranho: que o lago escondia algo, que havia pontos específicos onde o fundo era traiçoeiro, que gases naturais poderiam causar desorientação. Nada disso foi comprovado. Com o passar dos anos, o Lago Lady Bird ganhou um apelido sombrio, um lugar onde pessoas entravam e não saíam. Mesmo assim, os casos nunca foram oficialmente conectados. Cada morte foi tratada como um evento isolado. Arquivos separados, investigações encerradas. Nenhuma conclusão geral. Até hoje, nenhuma explicação definitiva foi apresentada. Nenhuma confissão, nenhuma prova irrefutável, nenhuma resposta final. O lago continua lá, bonito, calmo, frequentado diariamente. Mas à noite, para quem conhece a história, ele se transforma em outra coisa. Um lugar de silêncio, de mistério, de perguntas sem resposta. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com todas aquelas pessoas. Talvez não tenha sido um assassino. Talvez não tenha sido um acidente.
Talvez tenha sido apenas uma sequência improvável de eventos. Ou talvez exista algo naquele lago que nunca foi compreendido. Porque alguns lugares não precisam de monstros visíveis para serem perigosos. Às vezes, o perigo está justamente naquilo que parece calmo demais. E o lago Lady Bird permanece ali, em silêncio, esperando.